Então, galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do meu novo canal. O nome do canal é Boto Fé, em função do conteúdo a respeito de trabalho, carreira, vida profissional, sucesso, cotidiano em torno de todos esses assuntos. Eu quero refletir um pouco com vocês aqui hoje, nesse primeiro vídeo, sobre um assunto muito interessante, muito relevante para a nossa sociedade, para o nosso momento atual, para a nossa geração, que se chama sucesso. E eu queria começar com uma pergunta, obviamente. A pergunta vai aparecer agora. Se der certo, vai dar certo. Então, o que é sucesso? O que você entende como sucesso? Eu queria pensar um pouco com você a respeito disso. E é interessante pensar que sociedade nos cria, nossa família nos cria para termos sucesso. Não é verdade? Desde pequeno eu ouço, você tem que ter sucesso, você tem que ser alguém na vida, conquiste isso, faça aquilo. Ou seja, muitas coisas em torno do que a sociedade entende ser uma pessoa bem-sucedida. E o mundo fica te observando para ver se você vai conseguir cumprir aqueles padrões pré-determinados para que a sociedade e para que você se sinta bem-sucedido. Então, é muito interessante parar para pensar nisso, porque eu acredito que existem muitos paradigmas em torno dessa situação. E é sobre esses paradigmas que eu quero falar com vocês. Teve um dia que um amigo chegou perto de mim e me disse assim: Marcos, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Quero ser uma pessoa bem-sucedida. E eu, vendo que a afirmação era um pouco aleatória, percebendo que era aleatória, eu fiz a seguinte pergunta: beleza, legal, todo mundo quer ter sucesso, isso é normal. O mundo quer ter sucesso, eu quero ter sucesso, todo mundo quer ter sucesso. E eu fiz essa pergunta para a pessoa: o que para você é ter sucesso? Que sucesso que é esse que você quer? De que forma que você vai alcançar esse sucesso? Quando que você vai sentir que você teve sucesso? E quando eu fiz esses questionamentos, a pessoa não conseguiu me responder. E na verdade, essa situação que eu estou relatando para vocês é uma das milhares de situações semelhantes que existem no mundo, que existem na nossa sociedade. As pessoas estão correndo atrás do sucesso em função da pressão social em ter sucesso padronizado pela própria sociedade. Será que a sociedade está preparada para reconhecer que sucesso não é só ter uma boa casa, ter isso, ter aquilo, ou seja, conceito comum? Nós temos que pensar sobre isso, nós temos que refletir sobre isso. Então, um cara que mora num apartamento alugado ou numa casa alugada, ele tem que ser considerado um cara mal-sucedido porque ele escolheu não comprar uma casa por motivos dele? Sabe? Outra questão, outro paradigma. Você tem que casar, você tem que ter um casamento top para você ser bem-sucedido. Você tem que ter filhos. E o cara que é solteiro? E as pessoas que decidem ficar solteiras por não quererem casar? Elas têm que serem consideradas mal-sucedidas? Outro caso, você tem que ter o carro do ano. Porque se você não tiver o carro do ano, você é um cara mal-sucedido, você é uma moça mal-sucedida. Mas e se a pessoa tiver um carro menos popular, ou talvez nem carro tiver? Então ela tem que ser considerada mal-sucedida por causa disso? Outra questão, e outro paradigma, e o até mais forte paradigma que a sociedade tenta nos impor, é você ter que ter dinheiro para ter sucesso. Então a pessoa que de repente é pobre ou não tem tanto dinheiro, ela é considerada mal-sucedida por isso, sabe? São questões que nós não podemos aceitar, que nós temos que realmente, primeiro, entender o que é de fato ter sucesso. Segundo, procurar individualizar isso. O entendimento, ele é individual. Eu não posso pegar o senso comum do que é ter ou não ter sucesso e simplesmente fazer com que isso seja geral, generalizar esse entendimento, sabe? Então são questões e paradigmas que realmente não necessariamente definem se a pessoa ela é
ou se ela não é uma pessoa de sucesso. Então, galera, nós não podemos definir conceito de sucesso de uma forma tão simples assim. Tem vários aspectos que devem ser considerados e que estão simplesmente sendo desconsiderados pela sociedade quando eles definem o conceito de sucesso. Quer ver uma coisa? Em relação à geração. Antes da nossa geração, que é a geração X, a nossa é a Y, essa geração, a geração X, era uma geração que se preocupava muito com a questão do trabalho, estabilidade, tinha medo de perder o emprego, não sabia lidar com novidade, não gosta muito de inovar. São pessoas mais rígidas, são pessoas que precisam e necessitam de um equilíbrio, de ter uma estabilidade. É um conceito que tem total relação com coisas que produzem segurança. Tem que ter um emprego estável, tem que ter uma casa que seja própria, quitada, coisas nesse sentido, porque a pessoa gosta de uma vida equilibrada. Já a geração Y já é uma geração que cresce junto com a tecnologia, nesse mundo de mudança, o tempo todo. Globalização, alta tecnologia de ponta, todos os dias sendo lançadas. E é uma geração que já cresce querendo novidade, buscando novidade, não consegue ficar parada, não consegue ficar em um emprego só, precisa e necessita de mudar, consegue lidar melhor com o risco e diversas coisas nesse sentido. Ou seja, se eu for pegar o conceito de sucesso da geração X e trazer para a geração Y, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a geração mudou, o pensamento mudou e é isso que faz a diferença e que tem que ser considerado. E é por isso que essa geração não se dá tão bem com os conceitos padronizados da sociedade em relação ao sucesso. Porque mudou muito e vai mudar mais, cada dia vai mudar mais. E a pergunta é, será que nós estamos preparados para toda essa mudança? Outra questão, família. Muda completamente o conceito de sucesso de acordo com a forma que você foi criado. Tem pessoas que são criadas com o objetivo, sei lá, de ter um carro do ano. Ela ouviu isso a vida inteira. Então, provavelmente, ela vai entender sucesso no dia que ela alcançar aquilo. Mas não necessariamente para o outro que é de outra família, que teve uma criação completamente diferente, vai pensar a mesma coisa. Então nós temos que perceber essas individualidades. Outra questão, experiências da vida. De repente eu tive experiências que me levam a querer, a desejar algumas coisas na vida que outra pessoa que teve experiência diferente vai querer e vai desejar outras coisas. Então são essas individualidades que são muito importantes na hora de definir o que é sucesso. Então a questão aqui é o seguinte, resumo, você não pode pegar todos esses conceitos padronizados de sucesso e fazer com que aquilo seja a sua vida. Pode ser que para você ter sucesso é ter uma casa própria, um apartamento, ou ter um carro do ano, uma Ferrari, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Eu já ouvi isso também. Que a pessoa pensa que ter sucesso é ter uma Ferrari, mas pode ser que seja. Nós temos que respeitar as individualidades, sabe? Mas a questão é, o que é para você? O que você quer? Você está vivendo? Você consegue definir o que de fato você tem que conquistar, onde você tem que chegar, como que tem que ser a sua sensação de realização para você falar que é uma pessoa bem-sucedida? E você tem que entender a diferença de quando a sociedade te olha e te vê como uma pessoa bem-sucedida e quando você olha para si mesmo e se vê como uma pessoa bem-sucedida. E você tem que entender que é muito mais importante você olhar para você mesmo e poder falar, poxa, em função disso, daquilo e daquilo, eu me acho uma pessoa bem-sucedida. É muito mais importante do que qualquer olhar da sociedade apontando se você é ou não bem-sucedido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E qual que é o desafio então? Para nós, para mim, para você. Nós temos que ressignificar o conceito de sucesso. E eu queria que você comentassem aqui a respeito do seu entendimento sobre isso, por que você acha que a sociedade pensa
de uma forma tão padronizada e por que as pessoas perseguem o sucesso dessa forma tão padronizada. Coloque seu entendimento sobre, mande dicas de novos assuntos em torno disso, porque tem muita coisa aí legal para acontecer. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem para que haja uma propagação de todos esses assuntos, desse tema que eu acho muito relevante para nós. Beleza? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo do Boto Fé.